100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campus 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia. Hoje é sábado, 29 de fevereiro de 2020. Vamos aos destaques do programa. Dólar bate máxima de R$ 4,51 e Bolsa perde os 100 mil pontos com o coronavírus no foco. Após 4 anos de queda, a economia do Rio de Janeiro cresce 1,3% em 2019. Justiça do Rio de Janeiro interdita compulsoriamente casal francês com suspeita de coronavírus. 3 familiares de homem com coronavírus têm suspeita de contaminação descartada em São Paulo. Bolsonaro é avisado de que a aliança está fora das eleições municipais. Deputado usa motosserra contra bloqueio em terra indígena de Roraima. Mulher é atendida com sintomas semelhantes ao do coronavírus em Campos. Durante toda a semana, a arroba do boi gordo foi negociada em média por R$ 196,68, segundo o Rural Business. E a saca de 50 quilos do açúcar cristal fechou a semana cotada a R$ 80,90, com alta de 0,16% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Em mais um dia de quedas expressivas nas bolsas mundiais, causadas pela incerteza trazida pela disseminação global do coronavírus e seus impactos econômicos imprevisíveis, fez com que os investidores procurassem refúgio no dólar. A moeda americana se manteve em alta nesta sexta-feira, desde a abertura, e bateu em R$ 4,51 na máxima do dia, fechando a R$ 4,48. Na bolsa, o Ibovespa operou em queda, seguindo o movimento dos pregões europeus e americanos, mas reduziu as perdas. O Ibovespa recuou 0,71% aos 102.256 pontos. No início da tarde, o Ibovespa chegou a perder o patamar de 100 mil pontos e bateu em 99.950 pontos. A economia do estado do Rio voltou a crescer após 4 anos de retração e registrou expansão de 1,3% em 2019 contra 0,9% para o país. Os dados são do IBC-BR do Banco Central e apontam uma prévia da atividade econômica brasileira. E os percentuais eram negativos desde 2015. No ano passado, o estado do Rio voltou a crescer e gerar empregos. A produção industrial no estado do Rio também cresceu 2,3% em 2019, bem acima do percentual registrado em outros estados da região sudeste e bem longe da retração, menos 1,1% do Brasil. O resultado é fruto do aquecimento no mercado de óleo e gás, que já começa a puxar os setores ligados à sua cadeia. Prova disso é que a indústria fechou o ano passado gerando mais de 1.500 empregos no Rio de Janeiro. Mix. A Justiça do Estado do Rio de Janeiro concedeu ao município de Paraty, na Costa Verde, o direito de manter em internação hospitalar um casal de franceses suspeitos de contrair o coronavírus. Segundo a prefeitura da cidade, os dois insistiram em deixar a unidade de saúde onde estão sendo mantidos em isolamento. A Guarda Municipal os mantém na unidade, segundo a requisição feita ao Poder Judiciário e atendido pela juíza Maria Isabel Pena Pierante, da comarca da capital. O casal de franceses chegou ao Rio de Janeiro no dia 20 de fevereiro, vindo da cidade de Barcelona, na Espanha. Eles ficaram na capital até o dia 24, quando foram para Paraty. Quando apresentaram aí os primeiros sintomas de gripe, foram internados na última quinta-feira no Hospital Municipal Hugo Miranda. 3 familiares do homem infectado com coronavírus não estão mais sob suspeita de estarem contaminados. Os casos foram excluídos após exames laboratoriais, informou o secretário estadual de saúde de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira. Esses familiares tiveram contato com o paciente contaminado no último domingo, dia 23, em um almoço de família, após o homem retornar da Itália. O morador de São Paulo, de 61 anos, infectado com coronavírus, permanece em isolamento domiciliar e passa bem, informou a Secretaria Estadual de Saúde na manhã de ontem. Mix Notícias. O Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro quer criar, admite que não tem tempo hábil para participar das eleições municipais de 2020. O prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para que as siglas obtenham registro é de 4 de abril. Até o último domingo, o TSE só havia validado 3.334 assinaturas das 492 mil exigidas. A cúpula da legenda afirma que já foram conseguidas mais de 1 milhão de rúbricas e que o problema estaria nos cartórios eleitorais.
Munido de alicate e uma motosserra, o deputado estadual Jefferson Alves, do PTB de Roraima, derrubou nesta sexta-feira o bloqueio de controle do acesso à estrada que corta a terra indígena Waimiri-Atroari, ocupada pelo povo Kinja, que costuma fechar a passagem da BR-174, que liga Manaus, no Amazonas, a Boa Vista, em Roraima, durante a noite para impedir o trânsito de carros e caminhões como proteção à fauna local. Diante das câmeras das TVs locais e com a ajuda de apoiadores, o parlamentar cortou a corrente e cerrou o tronco que a sustentava. Durante o ato, ele citou o presidente Jair Bolsonaro e afirmou que nunca mais a passagem será fechada. Mix, o melhor mix do Brasil. A Prefeitura de Campos informou que uma mulher com sintomas semelhantes aos do coronavírus buscou a rede pública de saúde nesta sexta-feira, dia 28, e foi atendida no Hospital Ferreira Machado. A paciente é uma mulher de 24 anos. Clinicamente estável, ela recebeu alta para ficar em isolamento domiciliar, respeitando a quarentena, e será acompanhada por uma equipe de infectologia do Hospital Ferreira Machado. Ainda de acordo com o município, ela esteve recentemente em Milão, na Itália, onde ficou por 15 dias. Retornou a Campos no dia 18 de fevereiro e 5 dias após chegar à cidade, começou a apresentar sintomas como tosse, febre, desconforto respiratório e coriza. A Secretaria Municipal de Saúde já comunicou o caso suspeito à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e a SMS ressaltou que não há motivos para alarmismos e não há casos confirmados do coronavírus em todo o estado. A disseminação rápida do coronavírus pelo mundo já altera a rotina de empresas com operações globalizadas em setores que vão de alimentos a energia, autopeças e eletrônicos. As companhias que operam no Brasil optam pelo cancelamento de viagens internacionais, dão preferências à reunião por teleconferência e adotam home office para colaboradores que estiverem em áreas afetadas, entre outras ações. Além disso, empresas que dependem de componentes chineses para montagens de celulares tiveram de paralisar linhas de montagem temporariamente em fevereiro. Uma multinacional de alimentos e bebidas presente em 190 países e com 308 mil funcionários pelo mundo, sendo 32 mil no Brasil, recomendou a suspensão de viagens e pediu que os funcionários utilizem métodos alternativos de comunicação sempre que possível. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro decidiu prorrogar até o dia 6 de março as ações das Forças Armadas na área de segurança no estado do Ceará, que lida com um motim de policiais militares. O governo federal avalia que se trata de uma negociação do estado, entretanto, continua prestando seus esforços de ajuda à população, afirmou Bolsonaro em nota. O prazo do decreto que autorizou o emprego de militares na ação de garantia da lei e da ordem terminaria ontem, sexta-feira, dia 28. Bolsonaro autorizou essa garantia da lei e da ordem no dia 20, após pedido do governador do Ceará, Camilo Santana, do PT. As ações dessa garantia são determinadas pelo presidente da República. Em nova audiência realizada na quinta-feira, dia 27, no Tribunal Superior do Trabalho, mediada pelo ministro Ives Gandra, representantes da Federação Única dos Petroleiros, FUP, e do Sindiquímica do Paraná, receberam da Petrobras novas propostas para os 1.000 trabalhadores da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, cujas demissões estão suspensas até dia 6 de março, por decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. A empresa não aceitou realocar os petroleiros em outras unidades do sistema Petrobras, como proposto pela FUP e pelo Sindiquímica do Paraná, mas ampliou as vantagens rescisórias a serem dadas aos trabalhadores. Por isso, a partir da próxima segunda-feira, a FUP e os sindicatos afiliados vão se reunir para decidir se aceitam ou não as propostas feitas pela diretoria da Petrobras. Mix. O empregado da Hyundai Motors testou positivo para o coronavírus, o que levou a montadora a suspender a produção em uma das suas fábricas na cidade de Ulsan, no sudeste da Coreia do Sul. As ações da montadora caíram mais de 5% após a divulgação da notícia, quase o dobro da queda de 2,6% da Bolsa de Seul. E a cidade de Moscou, capital da Rússia, decidiu deportar 88 estrangeiros pela suposta violação de regras das quarentenas às quais foram submetidas no país por suspeita de coronavírus. A notícia foi divulgada pela agência de notícias RIA, citando a vice-prefeita moscovita, Anastasia Rakova, que atribuiu a identificação das violações a vistorias surpresas. A representante de Moscou, no entanto, não detalhou a nacionalidade das pessoas deportadas, nem quais medidas teriam sido violadas. A vice-prefeita também não esclareceu como os 88 indivíduos serão expulsos da Rússia. Mix Notícias.
Em meio à forte queda dos preços do petróleo de um lado e a alta da moeda americana de outro, por conta dos temores do impacto sobre a economia mundial do coronavírus, a Petrobras decidiu reduzir os preços da gasolina e do diesel em suas refinarias. A companhia confirmou que a partir de hoje, sábado, vai reduzir em 4% os preços da gasolina e em 5% os preços do diesel em suas refinarias e bases de entrega dos combustíveis. Estimativa do Ministério das Minas e Energia indica que as terras indígenas brasileiras têm potencial para receber cerca de 40 hidrelétricas com capacidade de gerar ao todo 28 mil megawatts. Esses 28 mil megawatts equivaleriam a pouco mais de um quarto, 27,2% da capacidade instalada das 217 hidrelétricas em operação atualmente no país. No início de fevereiro, o governo federal enviou ao Congresso um projeto que regulamenta a exploração de terras indígenas. O texto libera nessas áreas a construção de hidrelétricas, a extração de óleo e gás e atividade como mineração e garimpo, desde que autorizadas pelo Congresso. A Constituição prevê a possibilidade de atividades econômicas nas terras indígenas, mas isso não acontece porque não há regulamentação. Você ouviu Mix Notícias.